Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo João e nós vamos ler e refletir no texto, na narrativa que começa aqui no verso 12. Essa narrativa é uma narrativa emblemática porque está nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E diz assim: no dia seguinte, grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. E pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro, gritando: Hosana! Para a gente entender, vamos entender aqui o contexto. Na antiguidade, de modo geral, os ramos de palmeiras simbolizavam a vitória e eram usados em geral em procissões para receber os soberanos e os vencedores. A expressão Hosana é uma expressão de origem hebraica e é um termo litúrgico utilizado na liturgia do Templo de Salomão, em Jerusalém. Hosana aparece em diversas passagens bíblicas, além de ser utilizada também em cânticos e salmos. Hosana era gritado pelo povo sofrido de Jerusalém quando Jesus passava, pedindo que ele o ajudasse, pedindo a sua salvação, acreditando que ele poderia libertá-los, socorrê-los do sofrimento e dos dominadores daquela época. Então, Hosana é um grito de falência da autossuficiência. É pedido de socorro, é dizer que sem ele não dá para ser. Falando, eu não consigo enfrentar os meus inimigos. Nos versos 14 e 15, Jesus responde à expectativa messiânica do povo também com um gesto simbólico. Ele monta num jumentinho. E nisso se cumpre as escrituras, e nisso se cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 9. Desse gesto, convém destacar 2 aspectos. Primeiro, Jesus aceita a aclamação do povo. Ele que entra em Jerusalém de fato é Rei de Israel, esperado de longa data em Sião. Nesse ponto, podemos dizer que ele corresponde à expectativa do povo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus corrige falsas expectativas messiânicas. Ele não vem, por exemplo, com um tanque de guerra e espadas na mão. Não é um déspota arbitrário que deve ser temido por ser um imprevisível, mas é o príncipe da paz de Isaías capítulo 2. Dessa forma, seu reino não é deste mundo, não vem com visível aparência. Seu reino ele é tão discreto que os próprios discípulos que haviam vivido de forma intensa com Jesus durante algum tempo não compreendem a dinâmica do seu agir. A expressão Hosana, ela parte da premissa tripla: adoração, esperança e socorro. Adoração porque ela é a celebração como memorial da própria história, ou o memorial da história atualizado. Vale lembrar para o povo de Deus daquela época, os 7 dias de celebração da Páscoa, era como rever o filme da história de Deus com o seu povo. A alegria, como o êxito da liberdade egípcia rumo à terra prometida, onde se vivia com liberdade e responsabilidade, mas também de derrotas e crises. Não por último, a celebração pascual nos dias de Jesus acontecia sob a sombra do domínio e da opressão de Roma. Hosana também nos remete à celebração da esperança. A perspectiva de futuro ou esperança e sentido da vida estão intrinsecamente ligados entre si. Queremos e precisamos de um futuro melhor, novo.
À medida que almejamos isso, constatamos que o novo porvir sempre escapa das nossas mãos por uma série de razões. Quantas esperanças depositadas nas capacidades humanas, na própria e na alheia. Muitas pessoas se frustraram no tempo de Jesus e muitas pessoas se frustram ainda hoje. Hosana também nos remete ao reino de Deus, que não é como o reino deste mundo, desse sistema. O fato de Jesus ter reagido positivamente à aclamação das pessoas que saíram e viram montado num jumentinho, confirma ser ele mesmo o rei de Israel, com os ouvidos abertos ao clamor do povo de Deus. Mas isso, sob hipótese alguma, quer dizer que ele é e era o rei que traria um reino conforme as imaginações nacionalistas em Israel. Jesus, ele frustrou a expectativa do povo, inclusive de seus discípulos. Disso se tira algumas conclusões. Primeiro, por mais que Jesus tenha ouvido abertos para o clamor das pessoas, ele não se torna refém das imaginações e das desejos e agendas políticas religiosas da época, nem de judeus, nem tampouco de romano, nem de partido político algum. Também hoje não se torna das nossas agendas, porque o evangelho não se presta para a autorrealização humana. A frase isolada que diz: seres humanos podem nos decepcionar, Jesus nunca, dependendo das suas esperanças depositadas neles, ele não só pode, mas precisa nos decepcionar ou desiludir, para que não vivamos nem morramos na ilusão. Com isso eu quero dizer para você que você deve clamar Hosana. Principalmente, eu não disse antes, do mal interior que as nossas decisões, com aquilo que nós intentamos e desejamos fazer, seguindo o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, acaba nos machucando, trazendo culpa e nos frustrando. Talvez você tenha magoado o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, agindo com força, truculência, espada, violência, mas não é assim. Então clame ao Senhor. Clame Hosana, diga a Ele que você se sente incapaz de tocar a sua vida se Ele não socorrer você. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.